muita alegria e com muita gratidão a Deus, venho nesse instante abraçar, cumprimentar, parabenizar o meu querido colega, companheiro e amigo já há décadas, o reverendo João Bosco, por mais um aniversário, pelos 30 anos do programa Opção para a Vida. Bendigo o nome do Senhor. Sempre vi no reverendo João Bosco a chama do amor a Deus, a chama do amor à igreja, a chama do amor à comunidade onde ele está colocado. E desejo de coração abraçá-lo, parabenizá-lo e crer que ainda muitos anos virão com esse programa abençoando muita gente. Parabéns, reverendo João Bosco. Receba o meu abraço, o abraço do seu amigo Alexandre Ximenes. Estamos juntos outra vez nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje 28 de abril. Hoje celebra-se o dia da sogra e também o dia da educação. Você que está conosco nessa oportunidade, abra o seu coração, porque estaremos ouvindo logo mais da letra palavra o tema esperança. E como nós precisamos de esperança em tempos turbulentos, em que muitos estão perdendo a vida diante de uma crise da economia, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E outra vez você estará ouvindo a conferência teológica realizada em nosso templo, quando estaremos ouvindo mais uma mensagem que foi abordada naquela conferência, 10ª Conferência Teológica. Antes, desejamos fazer uma breve oração. Pai, te louvamos agradecidos por essa oportunidade, quando abrimos os ouvidos da alma para recebermos a tua inspirada palavra. Fala ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos da letra à palavra, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas há muitas pessoas com a esperança morta. Há muitas pessoas rendidas ao desespero, desesperados com a situação política do país, com a corrupção galopante que está drenando os recursos e as riquezas da nação, desesperados em relação ao futuro, desesperados por causa da violência que campeia na cidade e no campo. Você pode ter esperança, ainda que num mundo marcado pelo desespero. Se a sua esperança estiver no dinheiro, na política, na economia ou na força dos seus braços, então essa esperança é muito frágil. Mas você pode ter uma outra esperança, uma viva esperança. A nossa esperança não está aqui. Este mundo, ele enfrenta suas lutas, seus dramas, tem seus vales, tem suas angústias, mas a nossa esperança está em Deus. Nossa esperança não é uma circunstância, a nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança é Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, disse que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se temos uma viva esperança, podemos então ter garantia de que temos uma pátria celeste, temos uma herança incorruptível e imaculada, temos uma segurança inabalável, temos a certeza da vida eterna. Por pior que seja a circunstância aqui, por mais dramáticas que sejam as realidades que cercam a sua vida, essa esperança é uma âncora firme nas tempestades e você rumará seguro para o porto divinal, onde você desfrutará da bem-aventurança eterna.
Mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Poder revê-los, poder rever os pastores da igreja e podermos juntos nesses dias estarmos meditando na palavra de Deus com respeito a um assunto muito importante, ou assuntos muito importantes que são referentes à visão cristã de mundo, especificamente na relação de Cristo com a cultura. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Escritura comigo nessa noite, no livro do Gênesis, capítulo 1. Esse será o nosso texto nesta ocasião em especial. Permitam-me só tirar esse microfonezinho daqui. Irmãos, nós iremos ler o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis ao versículo 31. Minha tarefa nesta noite é falar para os irmãos a respeito dos mandatos criacionais. O entendimento ou estudo desses mandatos é de grande importância para a Igreja do Senhor, porque eles irão envolver e desenvolver toda a espiritualidade da igreja cristã. Nós temos registrados nesses versículos 3 mandatos: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Todos eles têm a ver com a nossa vida e a integralidade da nossa espiritualidade. Portanto, nós vamos iniciar com esses versículos, vamos trabalhar com outros textos também da Escritura, para desenvolvermos esse tema nessa noite, mas esse será o nosso texto base. Gênesis 1, versículo 26 ao versículo 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos nesta noite que o Senhor nos concede. Que alegria podermos estar reunidos na tua casa com o teu povo para começarmos uma série de reflexões tão importantes, não apenas em termos teológicos, mas em termos práticos para a tua igreja. Minha oração, Senhor, é que sejam dias edificantes, dias de crescimento, dias de reflexão a respeito não apenas de questões voltadas para o antigo povo de Deus, Israel, no Gênesis, mas também dirigidas a nós, teu povo hoje, a tua igreja hoje. Povo que foi chamado pelo Senhor, separado pelo Senhor, desde os tempos eternos, para a glória do teu nome. Que nossa espiritualidade, Senhor, ultrapasse os limites da vida privada e que sejamos cristãos que glorificam o teu nome em todas as áreas de atuação da nossa vida.
nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é mestre da igreja, ilumine o nosso entendimento, nos ensine a tua palavra que é luz para nós, tua palavra que nos guia, a tua palavra que é lâmpada, a tua palavra que são os nossos conselheiros, os teus decretos são os nossos conselheiros, como disse o salmista, que possamos então, Senhor, aprendermos mais dela, sermos santificados por ela. Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos santifica pela verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos diz que o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Nós contamos com isso, Senhor, no nome de Jesus nós oramos assim, amém. Meus irmãos, quando nós trabalhamos com este tema, é fato que nós precisamos refletir a partir do livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um livro de grande importância para todo o desenvolvimento da revelação de Deus nas Escrituras. Tudo parte do Gênesis, não é por acaso que ele tem esse nome. Então, no livro do Gênesis, nós podemos dizer assim, nós temos um resumo ou início, ou o que nós chamamos em teologia de microcosmo da revelação, de tudo o que virá a se desenvolver e chegar ao seu estado último na revelação. Por exemplo, quando nós lemos Apocalipse 21 e 22, nós temos ali a restauração dos novos céus e da nova terra, a implementação do estado eterno, a vinda do Senhor com a sua noiva, Nova Jerusalém, para um período de eternidade. Quando nós olhamos para Gênesis, nas narrativas com respeito a Noé, por exemplo, nós temos ali a ordem de Deus para Noé, para que ele entre na arca, depois de a ter construído com a sua família, que Deus julgaria o mundo com um dilúvio. Então, aquele homem com sua mulher, homem que achou graça diante de Deus, essa palavra não está colocada por acaso no livro do Gênesis. Noé achou graça diante de Deus, ele foi, na verdade, alvo da graça de Deus, ele é levado para dentro da arca e preservado do juízo. Quando o dilúvio cessa, Noé sai da arca com a sua família para povoar de novo a terra e recebe os mesmos mandamentos que Adão recebeu em Gênesis 1 e os mesmos mandatos que Adão e Eva receberam. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Então começa-se um novo tempo a partir de Noé. Ali nós temos a restauração em termos menores, temporais e limitados, mas que aponta para um fim último e perfeito que se daria com Jesus. Quando Deus chama Abraão para sair de sua terra, de seus parentes, com sua família, em direção à terra prometida, Deus também está fazendo com que nós entendamos que Deus faz com que o seu povo peregrine e chegue a um lugar de restauração. Isso vai sendo mostrado em Gênesis de várias formas. A mensagem da redenção, da consumação, é mostrada em Gênesis de várias formas. Logo, os ensinamentos a respeito das últimas coisas não se limitam ao Apocalipse, nem às cartas de Paulo, nem aos Evangelhos, ou capítulo 24 de Mateus, ou 13 de Marcos. Os ensinamentos a respeito das últimas coisas já estão de forma incipiente em Gênesis. Gênesis é um livro muito importante para todo o desenvolvimento da revelação e também da teologia cristã. Então, quando nós observamos esses versículos em especial, nós precisamos ainda termos um contexto de como e quando esse texto foi dado ao povo de Deus através dos escritos de Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ao que parece-nos, pelos estudos do Antigo Testamento, Gênesis é escrito por Moisés quando o povo de Deus já estava no deserto. O povo de Deus já tinha saído do Egito, mas nós devemos nos lembrar que o povo de Israel passa mais de 400 anos no Egito. Então ali o povo estava debaixo de um jugo opressor, de um estado totalitário, em que Faraó era a personificação
de uma divindade absoluta no Egito, que ele era o alvo até de um respeito a nível de adoração, e o povo de Israel permaneceu naquele contexto durante 400 anos. Logo, esta geração que estava saindo do Egito não sabia o que era não viver fora do Egito. Já nasceram no Egito, cresceram no Egito, e agora estavam saindo do Egito com toda uma visão de mundo mista, híbrida, uma visão de mundo hebreia ou hebraica e egípcia. Você percebe isso quando você lê sobre a peregrinação, quando o povo queria voltar para o Egito várias vezes, por vários motivos. Porque queria comer das verduras do Egito ou porque queria ser enterrado nos túmulos do Egito. As desculpas para voltar ao Egito eram absurdas. Mas por quê? Porque o povo tinha uma visão de mundo formada também de forma egípcia. Então, Deus dá Gênesis a Moisés, preste atenção nisso, para reconfigurar a visão que o povo tinha a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito da vida familiar, a respeito das divindades, a respeito do pacto. Então tudo isso estava dentro de um contexto que o povo de Israel precisava aprender, precisava ser instruído, precisava captar para ter uma outra visão de mundo, uma outra percepção de mundo. O livro do Gênesis vai começar no versículo de número 1, dizendo que Deus criou todas as coisas. Então, segue-se a isso o relato dos dias da criação. É fato que quando nós vamos estudar a respeito desses dias da criação, os debates a respeito deste assunto são inúmeros. E eles vão para várias vertentes. Se eram dias de 24 horas, se eram dias de 24 horas, mas se existia uma lacuna de tempo entre um dia e outro, ou se cada dia não era um dia de 24 horas, era uma era geológica que nós não sabemos quanto tempo foi, ou se, como Agostinho dizia, na verdade era um dia só foi dividido para ensinar o povo. Então são muitas opiniões a respeito de como eram os dias, e qual era o tempo ali, qual era o cronos ali. Quando nós examinamos o capítulo 1 de Gênesis, respeitando o tipo de literatura e o tipo de intenção do autor, a intenção de Moisés não era discutir se o dia era 24 horas, ou se eram eras geológicas, ou se tinha uma divisão de tempo que não se podia medir de um dia para o outro. A intenção não era essa. A intenção de Moisés era mostrar que todos os dias eram elementos que eram divinizados na cultura egípcia. O sol e a lua eram deuses. Então o texto vai dizer o seguinte: Deus criou a luz e depois criou os luminares. Os luminares eram criação de Deus e não eram deuses. Deus criou os mares, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os seres humanos. Você se lembra da cultura egípcia, dos santuários, das imagens nos santuários egípcios, o culto idólatra dos egípcios, e aí você olha para Gênesis e percebe que Deus cria um jardim, preste atenção nisso, Deus cria um jardim e coloca no jardim um casal que irá supervisionar a criação, e diz expressamente no versículo 26, minha imagem e semelhança. Isso não é mera coincidência. Deus estava reconfigurando a visão dos hebreus. Nos santuários egípcios tinham imagens de deuses, mas o templo de Deus era o Éden, e a imagem de Deus não podia ser retratada por uma escultura, porque ela estava nos seres humanos. É o que Moisés está escrevendo em Gênesis, e o povo de Deus deveria aprender isso. Então aqui nós vamos aprender, irmãos, sobre esses 3 mandatos. E nossa tarefa é difícil, porque são muitas coisas a dizer sobre esses mandatos, mas o nosso trabalho será nessa noite introdutório, e os irmãos terão a tarefa aí posterior de pesquisarem mais sobre esse assunto. O primeiro mandato que nós vamos trabalhar é o mandato espiritual. Está no versículo 26 e no versículo 27 do texto que nós lemos. Deixe sua Bíblia aberta aí. O texto vai nos dizer que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Prestemos atenção em alguns detalhes aqui. Alguns estudiosos vão dizer que a expressão façamos seria uma espécie de plural majestático.
como se Deus, como rei, estivesse falando no plural a respeito de uma pessoa. Mas ao que parece-nos no livro do Gênesis e numa visão mais ampla da Escritura, de fato, a criação está acontecendo por meio de pessoas, por meio de um conselho de pessoas que estão criando. Paulo fala sobre isso quando se refere ao beneplácito da vontade de Deus, ou ao bom propósito ou decreto da vontade de Deus, em Efésios 1. Então, o façamos o homem aqui se refere à Trindade. É a Trindade que está criando, porque a Trindade está presente nesse capítulo 1 de Gênesis. Volte comigo uma página e veja o versículo de número 1. No princípio criou Elohim. O nome Elohim era um nome plural. Plural. Então no versículo 2 nós temos o texto que nos descreve que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Ruach de Elohim, Ruach, espírito, o espírito de Elohim, o espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. O espírito é mostrado aqui como um sopro, como o vento. Não quer dizer que ele é um sopro, nem é um vento, mas isso é uma linguagem hebraica para nos mostrar da dinamicidade do Espírito na sua obra de criação. Então o Espírito Santo está envolvido na criação de todas as coisas. Na verdade, ele está criando e está ordenando a criação. Perceba que a terra era caótica, sem forma e vazia, e o Espírito Santo vai dando ordem a isso, na vinda da luz, na vinda dos elementos que são criados nos demais dias. E vemos então no versículo seguinte Deus dizendo: haja luz. A palavra está presente aqui. A palavra de Deus está presente aqui, criando. O Logos descrito por João no capítulo 1 de Gênesis está presente aqui, criando. Então, desde o início de Gênesis, do versículo 1 até o 3, nós já percebemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo criando. Logo, a conclusão é que o versículo 26, quando nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é uma operação da Trindade. Então, perceba algo importante. O homem e a mulher foram feitos imagem e semelhança do Criador. Isso está no versículo 27. O homem e a mulher. Então, de fato, aqui no versículo 26, a tradução mais apropriada seria: façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. A humanidade. Então, se o homem ou a humanidade é imagem e semelhança da divindade, a primeira coisa que nós devemos perceber aqui é que a divindade é comunitária. A divindade é comunitária, porque é composta por três pessoas, que são um único Deus. A divindade é comunitária. Memorize isso. E Deus cria então a humanidade à sua imagem e semelhança. Quando nós estudamos sobre a doutrina de Deus, nós temos no estudo dos atributos de Deus uma divisão pedagógica importante, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos ou características ou qualificações de Deus que ninguém possui, nada semelhante àquilo, do tipo: Deus é onipresente. Você conhece alguém com esse atributo? É impossível que você conheça. Ninguém é onipresente. Ninguém é onisciente, ninguém é onipotente, somente Deus é. Esses atributos incomunicáveis de Deus, somente Ele tem, por isso são incomunicáveis. Mas existem também atributos comunicáveis, do tipo: Deus tem um atributo do amor, alegria. Deus tem um atributo da longanimidade, da paciência, da misericórdia. Agora, você percebe várias vezes na Escritura o texto nos dizendo que nós devemos ser pacientes na tribulação. Não é assim, meus irmãos? Que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos amar o nosso próximo, e não apenas o nosso próximo, nós devemos amar o nosso inimigo. Então, esses atributos são comunicáveis. Não amamos da mesma forma que Deus ama, não temos paciência da mesma forma que Deus tem, não somos misericordiosos da mesma forma que Deus é, mas esses atributos são comunicáveis. Isso nos caracteriza imagem e semelhança de Deus também. Os animais não possuem esses atributos, somente os seres humanos. Então isso é mais um fator, são mais fatores que demonstram o que significa o homem ser a imagem e semelhança de Deus.
Ser imagem e semelhança de Deus também significa que o homem é um ser espiritual transcendente. A realidade dele ultrapassa questões materiais. A vida humana ultrapassa questões materiais. Até aqueles que não acreditam numa vida espiritual, eles precisam admitir que nem tudo na vida ou na realidade é espiritual. O amor não é espiritual. A alegria não é... O amor não é material. O amor é espiritual. A alegria não é material, é espiritual. A felicidade não é material, é espiritual. Pode ter questões materiais envolvidas, mas o sentimento é espiritual. Ele transcende. Ele está fora da questão física, concreta, como um vidro como esse, como uma madeira como esse banco. Então, quando nós falamos nesse mandato espiritual, nós estamos falando que os homens foram criados para serem semelhantes ao seu Criador. Há mais alguns fatores, dois importantes, que caracterizam a imagem e semelhança de Deus no homem, que João Calvino, reformador francês, chamava de semente da religião e sensu divinitatis, ou o senso da divindade, a percepção da divindade. O que quer dizer isso? Na semente da religião, quer dizer que todos os homens, todas as mulheres são religiosos. Todos eles são religiosos. A religião está presente em tudo. Tudo, absolutamente, na vida do homem. E quer dizer também que todos os seres humanos têm o senso do divino. De que existe um Deus. De que existe uma mente maior por trás de toda a criação. De que existe uma mente inteligente, infinitamente complexa e infinitamente sábia que está por trás de toda a complexidade do cosmos. Todos têm essa percepção. Uns escolhem não acreditar mais nisso e acreditar de forma muito sábia e muito inteligente que tudo veio do acaso. Que não existe uma mente inteligente por trás de todas as coisas. Na verdade, tudo surgiu, ninguém sabe por quê e ninguém sabe de onde. De que as coisas existem sem nenhum motivo e elas não vão para lugar nenhum. Isso é uma forma muito inteligente de se viver e de analisar a vida. Mas essas pessoas sabem dentro delas, como disse o apóstolo Paulo, que Deus existe. Porque Deus testemunha suas próprias almas. E os homens são imagem e semelhança de Deus. Todos eles sabem que Deus existe. Nós não precisamos provar para ninguém que Deus existe, porque todos sabem que Deus existe. Nós podemos apresentar provas racionais que cooperam para o entendimento da existência de Deus. Mas provar para alguém que Deus existe não é necessário, porque todos sabem. Esse testemunho é dado pelo Espírito a todas as pessoas. O que nós fazemos é empreender uma apologética, que é a defesa da fé, para mostrar para as pessoas que crer em Deus não é irracional. É o que nós fazemos. Apologética é isso. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo o que foi a 10ª Conferência Teológica realizada em nossa igreja. Até amanhã. Bom dia, graça e paz a todos que estão assistindo o programa Opção para a Vida. Que mais um ano Deus tem concedido, através do pastor Bosco, fazer esse programa tão maravilhoso que vem abençoando a tantas pessoas, das quais sou testemunho, eu, pastor Francisco, do Centro de Recuperação Homens de Cristo. Quantas pessoas chegaram ao centro ouvindo este programa Opção para a Vida. Então, pastor Bosco, Deus continue lhe abençoando, dando-nos condições para que o Senhor continue com esse programa maravilhoso e as pessoas que o ajudam. E você que está ouvindo, continue orando para que Deus, o eterno Deus, mantenha esse programa no ar e abençoando tantas vidas para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então, sou grato ao Senhor Deus, fazer parte dentro das condições as quais o Senhor tem concedido para estarmos junto com o pastor Bosco e ele também conosco no Centro de Recuperação, tantos anos, pastor, ministrando a palavra. Então, pastor, que Deus conceda saúde, paz e continuidade. Graça e paz, tudo de bom e felicidade a todos.